nesta noite reunida para exaltar o nome de Deus. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade, ao pastor Valdemir, a toda a liderança dos jovens, a qual confiou esta oportunidade. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 somente. Amém? Quem não achou pode me acompanhar ouvindo. Diz assim a palavra de Deus: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém? Pode aceitar a igreja em nome de Jesus, adorando a Deus. E nesta noite, antes de começar a pregação, a missionária Edna até tocou sobre a respeito de fé. E eu quero falar para você, nesta noite eu quero falar para você 3 tipos de fé que precisamos ter na nossa vida. Mas antes, quero aqui fazer meu agradecimento aos meus filhos, os estudiosos, Gavi, Helena, militares, estão no ginásio ali. A minha filha, engenheira biomédica, doutora Yasmin, já está 1 ano, e o segundo ano, o primeiro ano na pandemia, ficou lá no Rio Grande do Sul. O segundo ano veio para cá e continuou até agora fazendo as aulas online. E a minha esposa, namorada, Edna Yoshi Miyamoto Tamashiro, a qual é de profissão doutora Edna, advogada, dona de casa, amiga, conselheira, minha esposa. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente tem que agradecer enquanto a pessoa está viva. A gente tem que se orgulhar dos nossos filhos, dos nossos maridos, mulheres. E pelas conquistas deles nós devemos sempre exaltar, porque é gostoso. A conquista deles é a minha. E daí você fala, pastor, mas não estou entendendo. Você vai entender. Se a gente não tem fé, convicção do chamado do seu parceiro, você não segue. Eu moro 5 anos no Goiás, a qual sou administrador gestor de empresa. E a minha esposa abriu mão da profissão dela nesses 5 anos pela fé de Deus, porque Deus falou por nós. E há mais de 14 anos de OAB, ela deixou a profissão dela e a gente seguiu primeiramente aquilo que Deus mandou a gente fazer. Sempre Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Se eu fosse falar da minha vida aqui, com a minha esposa, a qual me acompanha, nós temos vários testemunhos, várias presenças de Deus, várias lutas, mas várias vitórias. E quando a gente entra nesse texto, fé é uma pequena palavra escrita no coração de quem serve a Deus. Mas porém ela é uma arma poderosa que vence qualquer obstáculo. Ela remove montanha, ela derruba muralhas, ela faz cair o gigante no chão. Qualquer gigante, ele cai diante da fé. Eu vou provar com 3 como que cai. Mas a sua fé ela não precisa ser de qualquer jeito. Você tem que ter realmente fé. E você precisa, primeira tipo de fé, você precisa ter a fé para agradar a Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna ganhador do que os buscam. Não adianta a gente ir todo dia na igreja, não adianta a gente jejuar,
Não adianta a gente orar, porém, se você não tem fé. Você tem que ter realmente fé. E quando a Bíblia nos ensina sobre ter a fé como um grão de mostarda, vocês sabiam que o grão de mostarda, ele é um grão, o menor das hortaliças. Ele é o menor grão. É o menor grão, se comparando com as outras hortaliças. Porém, quando ele cresce, ele vira a maior hortaliça que as outras. É essa fé. Nós devemos ter essa fé não para agradar a Deus, mas devemos ter essa fé para se aproximar de Deus. Devemos ter essa fé para estar fazendo a comunhão com Deus, pelos projetos que Deus tem na nossa mão. Porque cada um de nós, Deus tem um projeto, e muitas vezes a pessoa acha que ele vir na igreja ele está agradando a Deus, que ele ia ser dizimista ele está agradando a Deus, que ele fazer a oração ele está agradando a Deus, que ele preocupar com a festa dele ele está agradando a Deus. Você se engana, irmão. Você pode fazer tudo isso daí, mas se você não tiver fé em Jesus Cristo, daquilo que Ele nos ensina, daquilo que Ele fala para nós, daquilo que a gente é chamado, e realmente você fazer da sua fé uma comunhão com Deus, não vai adiantar nada. E por que nós devemos falar de fé? Porque a época que nós estamos vivendo é o momento mais oportuno que as pessoas estão deixando a fé acabar. Ele está tendo fé em tudo lá fora, menos fé em Deus. Ele tem fé em tudo ao seu redor, menos fé na palavra de Deus. Ele tem acreditado nas armadilhas de Satanás, mas não tem fé que Deus é o dono do ouro da prata. Não tem fé que Deus cura. Ele não tem fé que Deus vai levar a gente para o paraíso. Ele não tem essa fé. Se Deus quiser, né? Se Deus permitir, né? Vou fazendo, né? Do jeito que Deus quer. Não, irmão, quando você tem fé, se Deus entregou na tua mão, você tem que ter a convicção: eu vou fazer, eu posso fazer, porque Deus mandou fazer. A sua caminhada, a sua luta, seu choro é consequência da sua fé. E a sua fé, ela não pode ser abalada. Ela não pode ser colocada em prova. Sabe por quê? Ela pode atingir o seu crescimento espiritual se você não tiver convicção da sua fé. Vou pegar um personagem bem conhecido nosso, se chama Abraão. Abraão, quando Deus chamou ele e pediu o holocausto do seu filho, e ali ele foi um homem realmente de fé, de convicção que Deus ia preparar. E a todo momento ele fala para o seu filho, ele fala: não, Deus vai preparar, Deus vai preparar. E Deus, no último instante, vendo o coração de Abraão, que Abraão não desistia, sabe por quê? Porque ele tinha fé nesse Deus que nós falamos, nesse Deus que nós pregamos. Ele tinha essa fé. Será, jovem, que você tem essa fé? Ou porque você nasceu no berço evangélico, porque o seu pai fala para você, a tua mãe fala para você, e você acredita que você tem essa fé? Se Deus mandasse você pegar agora você vai, pega o seu celular e quebra ele aqui agora. Será que você tem fé? Será? Nós estamos falando de material. Quando Abraão pegou, não era material, era o filho dele, o xodó dele, o amor dele, o sangue dele. E aí? Será que nós temos essa fé?
se Deus mandar nós fazer, ou a gente vai falar assim: foi a voz do inimigo, não, ele é na minha cabeça. E Deus te mostra em sonho, Deus envia pessoa, Deus te mostra na Bíblia, e você ainda continua duvidando, mas você fala que tem fé. Será? Será que você tem essa fé que Abraão teve? Ah, pastor Lito, o senhor fala isso daí porque o senhor não conhece a minha vida, o senhor não conhece a minha casa. Mas e Deus não conhecia o coração de Abraão? No último instante, Deus proveu e mostrou o que quer ter fé. Se Abraão teve a fé, nós também podemos ter. Que Abraão foi falho igual nós somos. Abraão viveu nesta terra. O que muda foi a fé dele. A fé dele que muda diante da nossa. E a nossa fé muitas vezes é posta em prova. E muitas vezes nós não conseguimos cumprir essa fé. Quero entrar aqui para você um segundo tipo de fé. Você precisa ter fé para ser salvo. Em Atos capítulo 16, versículo 31, diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aqui, quando nós olhamos nesse versículo, nós estamos falando de fé. Ou seja, para nós alcançarmos a salvação, primeiro nós temos que crer em Jesus Cristo e aceitar realmente Ele como nosso Salvador, realmente do nosso coração. E você precisa crer que esse Jesus que eu estou falando aqui, que morreu no Calvário, não foi só por seu pecado, foi para todo o pecado de todos nós. Quando Jesus, olhando a humanidade, olhando o futuro, olhando o presente, Ele viu todo o sofrimento, Ele viu toda a maldade, Ele viu tudo, até no final dos tempos. Jesus já sabia. Ou você acha que Jesus, quando o homem chegou para pegar ele não teve medo? Nós temos medo, mas o medo ele não pode tirar a nossa salvação. Porque muitas vezes o medo afasta mais de Deus. Nós começamos a perder nossa salvação a cada passo que nós damos no mundo. A cada passo do nosso próprio entendimento, nós caminhamos para a perdição. E cada vez que nós se afastamos de Deus, nós estamos se afastando da nossa salvação. Nós estamos esquecendo o porquê Jesus Cristo veio nessa terra e o porquê que Ele foi crucificado. E muitas vezes nós não paramos para refletir. Nós vamos passando o dia, nós deixamos para amanhã, nós achamos que um concerto pode ser para depois, nós achamos que o pecado ele tem que ser convivência em nossos corações, que nós não precisamos se arrepender, que nós achamos que nós somos dono do nosso nariz. Continua pensando assim, jovem. Continua pensando que você é o dono da verdade. E com toda a convicção, cada vez mais você está se afastando da salvação.
Quero falar para você. E quando eu falo jovem, eu sou jovem e você é jovem. Cada vez que nós somos rebeldes com Deus, nós estamos deixando o paraíso de lado. Nós estamos deixando a salvação de lado. Para Deus, nada é impossível. Impossível é para o homem. Para Deus, nada é impossível. Se Deus quiser chegar aqui e restaurar, Ele restaura, Ele faz assim, ó. Se Deus querer que isso aqui seja transformado num piscar de olho, Ele faz. Mas Ele não faz isso muitas vezes, sabe por quê? Porque Ele quer ver a nossa salvação, Ele quer ver a nossa convicção, Ele quer ver a nossa fé, que nós temos que ter convicção, que nós queremos a salvação, queremos participar do banquete. É isso que Jesus quer de nós. E muitas vezes nós não damos esse valor para a palavra de Deus. Nós damos valor no tititi do amigo, nós damos no tititi de Satanás, nós damos no tititi de tudo lá fora, menos do Espírito Santo, que Ele quer falar coisas boas no nosso ouvido, que Ele quer a nossa transformação, que Ele quer as coisas boas, que Ele quer nos ajudar, que Ele quer que nós vençamos, que Ele quer que nós passamos tudo, menos isso. A nossa salvação muitas vezes nós achamos que é brincadeira. Brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. Vem na casa do Senhor e não adora o Senhor. Eu volto lá na fé. Muitas pessoas têm um ritual. O que é o ritual? Vem, cantamos 3 hinos da harpa, lemos a palavra, oramos, distribuímos a oportunidade, tiramos a oferta, tiramos o dízimo, vem o pregador, nós oramos e vamos para casa. Ritual. Mas o que você tem oferecido para Deus? Pode vir o Júlio Trovão aqui, a igreja vai encher. Ele pode pegar a mesma coisa que o Espírito Santo mandou pregar essa noite, todo mundo vai sair maravilhado, mas com o coração vazio. Porque se você não veio realmente adorar a Deus, se você não veio realmente cultuar a Deus, é melhor você pegar e se converter e pedir perdão para Deus, não para mim. Porque a pregação que eu estou pregando para pessoas, homens, mulheres, adolescentes que vão morar no céu. Em João capítulo 14, versículo 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Viu porque você precisa de Jesus? Viu porque você precisa ter fé para ser salvo? Porque essa fé que eu estou pregando aqui em Jesus Cristo vai fazer toda a diferença na adversidade. Você não vai ser florzinho, você vai ser aroeira. Antes de eu ir para o terceiro tópico, tinha um lenhador que todo dia ele passava no mesmo caminho na floresta. E ele passava, o lenhador olhava aquela árvore grandona, e lá na ponta dela morava um pica-pau. E ele batia no tronco dela e falava assim: ei, eu vou te derrubar, hein? E ia embora trabalhar. E o pica-pau, como ele tem asa, estava mais perto da nuvem, ele ia lá no céu e falava: Senhor, o lenhador disse que vai derrubar minha casa. Aí ele falava: volta para tua casa, não vai acontecer nada. E ele voltava. No outro dia cedo, vinha o lenhador, batia no tronco e falava: hoje eu te derrubo. E ia trabalhar. O pica-pau voava de novo lá em cima. Senhor, ele falou que hoje ele vai derrubar. Volta para sua casa. Ele voltava. E aí passamos meses, dias. E o pica-pau ele tinha acesso livre com o Senhor. O lenhador não. Mas um dia o lenhador chegou e falou assim:
bateu na árvore, olhou para cima, falou assim: hoje eu te derrubo em nome de Jesus. E foi. E o pica-pau subiu lá em cima, todo apavorado. Daí o Senhor falou assim: mas todo dia você vem aqui, todo dia eu te falo que não vai. Qual que é a história de Jó? Hoje ele falou assim: hoje ele derruba em nome do Senhor Jesus. O Senhor falou para ele: então você pega essas coisas, pode sair de lá, porque hoje ele vai derrubar. Moral da história: as pessoas se preocupam estar do lado do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está com o braço aberto diariamente. O Senhor tem falado conosco. Jesus Cristo, em todo momento, Ele quer te escutar, Ele te orienta. E as pessoas fazem igual o pica-pau: não escuta, não acredita, não tem fé, não tem convicção. Mas o dia que Jesus vir e você acordar, pode ser muito tarde. Agora, Senhor, eu acredito. Senhor, agora eu acredito na Sua palavra. Senhor, eu sei que o Senhor é verdadeiro. Senhor, eu sei que o Senhor vai buscar a igreja. Senhor, meu pai, minha mãe, meu irmão foi, eu fiquei. Agora eu acredito, Senhor, agora eu acredito. Agora eu tenho fé. Jesus vai chorar, porque você vai passar pela luta. E a luta, muitas vezes, eu não quero estar aqui. E se Deus está lá no céu, com o meu nome na mão dele, com o nome de cada um de nós que está aqui dentro, ele falar: você vai ficar assim, mas você vai ser vitorioso, porque eu vou te apoiar. Você vai seguir perseguição, você vai ter afronta, mas o seu sangue derramado vai ser glorificado em meu nome. Aí eu vi. Mas eu tenho que ter essa fé que eu estou pregando hoje aqui. Pode ser, irmãos, jovens, pode ser que são vocês. Nós não sabemos o dia nem a hora. Pode ser que é a minha geração, pode ser que é a geração do sonopasta, pode ser que é a geração do filho dele, eu não sei. Mas nós temos que carregar essa fé para nós alcançar a salvação. Será que você está preparado? Porque ontem eu li uma matéria que o ocultismo é o que mais está crescendo no mundo. Você vê como que é o ser humano. Eles estão acreditando mais naquilo que é mentira do que nas escrituras do Senhor. Será que você também não está desse jeito? Será? Terceiro e último tópico: você precisa ter fé para vencer. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 e 46 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tenha afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. É uma história de Davi e Golias. Mas eu não vou falar a história de Davi e Golias. Eu vou falar que você precisa ter a fé para vencer. Davi, um homenzinho franzino, mas conhecedor de Deus, temente a Deus, fervoroso em Deus. Golias, grandão, sabidão, não dava atenção para o nosso Senhor Jesus Cristo.
zombava, não acreditava nesse Deus, nunca temeu a Deus. Então ele olhou lá Davi, coitado desse aí. Todo mundo tem medo de mim. Esse Deus que ele está falando aí, ó, é o Deus que você está em conversa no fundo, é o seu pensamento que você não está nem aí. Está igual Golias. Davi chegou, orou, Deus mostrou, mas ele conhecia o oponente dele, sabia que o oponente dele era forte, era um guerreiro, era matador, não tinha piedade. Davi não brincou com Golias, não, como muita gente brinca com Satanás, os demônios, brinca de ser crente, brinca de vir na igreja, brinca de oração, brinca de fidelidade, brinca de servir a Deus, brinca com a salvação, brinca com a fé, brinca com o Espírito Santo. Davi não fez isso, não. Ele teve fé para vencer, porque Deus falou que ele ia vencer, e ele foi lá e não deu chance para o inimigo dele. Vocês falaram para pensar quantas orações ele fazia por dia, quanto jejum ele fazia por dia, quanto sacrifício ele fazia para Deus, como o ouvido dele estava sensível ao Espírito Santo para obedecer aquilo que Deus tinha para ele. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar assim na sua mente, para ele alcançar a vitória com aquele gigante, o que ele teve que fazer, há quanto tempo ele se preparou? Não vou contar para frente, eu estou contando de Davi e Golias. Imagina, meu irmão Natal é maior que eu, mais forte, e eu venci ele sem usar força. Imagina, ele é mais forte que eu. Antes do acidente eu era mais forte, mas agora eu sou mais fraco, né? Sou mais fraco que o pastor César, mas sou mais fraco até que o Davi. Davi, meu filho. Mas será que não deu um preço para ele ser vencedor? Ou você acha que a nossa salvação não tem um preço? A maioria de vocês, jovens, talvez nem conhecem a história, mas eu quero só falar para você: se você não acredita em milagre, você olha na minha vida, conheça a minha história, aí você vai entender esse Deus que eu estou falando. Nem todo mundo Deus permite passar por isso, nem todo mundo Deus permite vencer como Davi, mas nós temos que ter fé. Nós devemos buscar nossa salvação e nós devemos vencer a nossa luta diária, porque falar, eu tenho um ditado, até papagaio fala. Papagaio fala o que a gente ensina ele repete. E Jesus Cristo, quando colocou nós nesta terra, Ele não colocou nós como papagaio, Ele colocou nós como criação, como adoradores, como pessoas para ter a missão e buscar o reino e ter salvação. Davi só foi vencedor porque ele realmente confiou em Deus e teve fé no Todo-Poderoso em buscar Deus. Quase finalizando, em Salmo 125, verso 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme permanece para sempre. Ou seja, nada vai abalar ele. Sabe por quê? Porque tudo que encontra você que está alicerçado em Deus
você vai vencer. Você vai ter Jesus. Mesmo que você perca a sua saúde, mesmo que você perca os seus membros, mas você não pode perder a sua salvação, a sua fé, a sua vontade de vencer, o seu legado que você deixar aqui, para as pessoas falarem, realmente, esse foi temente a Deus. Como nós temos a história de Abraão, que propaga séculos, décadas, e todo mundo conhece a história de Abraão, quando ele foi levar o seu filho. Conhece a história de Moisés, que tirou aquele povo do Egito. Conhecemos a história de Jó. Conhecemos a história do apóstolo Paulo. Conhecemos o Evangelho de João, a qual ele escreveu as cartas, direcionado por Deus. Conhecemos João Batista, conhecemos Jeremias, conhecemos a história do rei Davi. Será que isso não nos motiva nada a buscar esse Senhor de todo o coração? E essas três tópicos que eu falei hoje é necessário para quem tem fé. E nesta noite é isso que eu quero deixar para você. Será que realmente a sua fé é verdadeira? Se Jesus viesse agora, nesse exato momento, você tem convicção de ser salvo? Será que você está conectado ao Espírito de Deus? Se as pessoas realmente, irmãos, tivessem fé, a todo momento ia buscar Deus. A todo momento. A todo momento ele ia conversar com Deus igual estou conversando aqui. Não estou pregando, estou conversando com Ele. A todo momento nós ia ter assunto, nós não ficaríamos muito. Mas para você ter essa intimidade com Deus, você tem que buscar a intimidade com Deus. Todos nós arrumamos desculpa para servir Deus, para estar na casa de Deus. Quando nós estamos na casa de Deus, nós não praticamos a nossa fé. Sabia que não precisa do pastor orar para você ser batizado no Espírito Santo? É a sua fé. É a sua fé, porque Deus deixou o poder para cada um. Mas é a sua fé que vai fazer você ser batizado. Não é a fé do pastor. Não é a fé do pastor que vai ser, você vai ser curado. É a sua fé. E tem coisa que nós temos que deixar na mão de Deus, porque é Deus que quer. Eu quero algo, mas Deus fala, não é. Então nessa noite, reflita. Se tem uma coisa que eu não tenho medo, é de pregar sobre Jesus Cristo. Eu não tenho medo nenhum de perder tudo por causa do meu Deus, porque eu já perdi tudo, mas Deus me entregou tudo de volta para mostrar no estalar de olho. E a minha esposa está aqui que é prova. Mas a gente tem fé. A gente já orou e Deus fez assim, ó, num piscar de olho. Deus moveu pessoas aonde nunca ia chegar, mas por causa da fé que a gente sempre buscou de Deus. Eu oro por meus inimigos, eu oro por os invejosos, eu oro por os caluniadores, eu oro por meus amigos, eu oro para minha família, eu oro para mim e eu oro por meus filhos. Isso é fé. Isso é fé.
porque você quer buscar o melhor não só para você, mas para quem está ao seu redor. Então, nesta noite, feche o seu olho. Vou estar fazendo uma oração. Pode ficar sentado, fica tranquilo, porque a sua oração, você fazendo de dentro do teu coração, eu quero que você sinta isso que eu estou sentindo. Eu quero que você veja como é gostoso sentir o poder de Deus. Você se sente leve, você se sente paz, você não lembra de mais nada, você quer estar com o Mestre. Senhor Deus Pai querido, até que o Senhor tenha nos abençoado com os louvores, com as palavras, com as suas orientações, Senhor. E nesta noite, Senhor Jesus amado, eu trouxe aquilo para agradar o Senhor, meu Pai, mas para fazer aquilo que o Senhor mandou, Senhor, ensinar eu e a tua igreja, Senhor. Porque se nós não tivermos fé, nós não alcançaremos a salvação, Senhor. Se nós não acreditar, Senhor, nós não venceremos a nossa memória, o nosso inimigo, Senhor. E nesta noite, Senhor, como profeta e ministro da tua palavra, em nome de Jesus, Pai, aquelas mentes, aquele coração que está endurecido, que vem na tua casa, Senhor, que vem brincar na tua obra, Senhor, eu te mostro ele, Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor transforme, meu Pai, os pensamentos, que o Senhor transforme o coração, em nome de Jesus, meu Pai. Esta noite o Senhor vai te visitar e você vai entender isso que eu estou te falando, porque até agora você tem brincado com o Senhor Jesus Cristo. Deus vai falar com você e você vai entender o seu chamado, e você vai entender o projeto que Deus te entregou. E você tem dúvida, quero te falar, em nome de Jesus, tire essa dúvida do seu coração. Senhor, continue guardando a tua igreja, continue guardando cada obreiro, Senhor, continue guardando nossos pés. E eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus.